Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui com a camisa, essa linda camisa do Paulista de Jundiaí, essa branca aqui em homenagem aos 20 anos do título da Copa do Brasil, para falar dos acessos nas divisões inferiores do futebol paulista. Nesse último final de semana tivemos os jogos de volta das semifinais da Série A4 e aí já fechamos os times que subiram de divisão da A2 para A1, da A3 para A2 e agora da A4 para A3. Começou nesse final de semana a Bzinha, mas começa, vai terminar lá mais pra frente, quando tiver os acessos aí, falo mais sobre. Então já peço pra você, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força ligando esse e demais vídeos para ajudar quem tá começando. Bora iniciar, pela escadinha, iniciar pelos acessos da Série A2, onde tivemos o Primavera de Indaiatuba conquistando pela primeira vez o direito de jogar a Série A1 do Paulistão e o Capivariano podendo voltar à primeira divisão. O Primavera que foi o melhor time da Série A2 e assim, com alguma sobra. Você teve ali um 15 de Piracicaba, começando bem nas primeiras rodadas, mas o Primavera logo assumiu a liderança e não soltou mais, assim, com abrindo vantagem. O Primavera se deu o luxo nas últimas rodadas, diminuiu o ritmo, dá uma parada ali de ganhar jogos, ainda assim não ser ameaçado na primeira posição. Fez uma primeira fase muito boa, o trabalho do Marchiori muito bom, e realmente o time com alguns destaques individuais, a zaga ali, o Afonso e o Renato Visca, principalmente o Afonso destacando bastante, o goleiro também. Júnior Caiçara, ele mesmo em Santos, na lateral direita. Então, um time que foi muito bem montado. O Primavera já vinha dando nos últimos anos indícios que poderia ser um time para brigar pelo acesso, mas parece que faltava alguma coisa. Nesse ano teve isso, nesse ano encaixou e o time cresceu. E no mata-mata, soube jogar com o fator casa, soube usar o fato de decidir em casa a seu favor para conquistar esse acesso. Nas semifinais, passou pelo Taubaté com muita autoridade. Mostrou na hora que precisava que era de fato o melhor time da Série 2 até aquele momento. E o Capivariano, o time foi crescendo durante o campeonato. Uma coisa muito importante nesses campeonatos é como você termina a primeira fase, vale muito. E o Capivariano terminou em alta a primeira fase. Foi buscar ali, até brigar ali pela segunda posição geral. E levou isso para o mata-mata. Um time que terminou muito bem e que manteve isso na fase seguinte. E pegando o Ituano, um time de Série C de maior investimento, não, em nenhum momento isso tremeu, em nenhum momento isso fez o time tremer, pelo contrário, conseguiu vencer o Ituano em Itu, também conquistou um acesso com autoridade, sem sofrer, e foi fato, os dois melhores times da Série 2. Primavera desde o começo, o Capivariano foi crescendo durante o campeonato, terminou a primeira fase muito bem, manteve isso mata-mata. Na final tivemos o Capivariano saindo como o campeão, qualquer um dos dois seria muito merecido. Mas o Capivariano levando o título, o Capivariano com destaque de titulares, especialmente Vinícius Popó, mas entre outros. Vários deles, tanto jogadores de Primavera e Capivariano, vão agora disputar as competições nacionais, Série D, Série C, até Série B. Então, mostrando como o trabalho foi bem feito para todos. E vamos ver como esses times vão se organizar pensando em Série 1. A gente sabe que precisa a questão de estrutura, os times geralmente sobem de Série 2. O salto para a Série 1 é um salto grande, financeiro, de nível de exigência de adversários, e também de questão de estrutura. A gente viu esse ano, por exemplo, o Noroeste e o Velo Clube, quando subiram, tiveram que fazer reformas no seu estádio. Não jogaram a Copa Paulista, por exemplo, no segundo semestre. Tiveram que gastar bastante grana com reformar seus estádios. E ficaram muito bom. Foi no Alfredo de Castilho esse ano. O estádio deu uma melhorada mesmo, dá pra ver que melhorou. O do Velo Clube não tive oportunidade, tanto pela TV CB, que também ficou bem legal. O estádio do Primavera vai precisar de um pouco mais disso, porque, por exemplo, não tem iluminação para jogos à noite, vai precisar aumentar na capacidade, tanto que o Primavera não vai jogar a Copa Paulista em casa, vai mandar jogos em Campinas, que é ali do lado. O Capivariano também, vamos ver se finalmente a Arena Capivari libera aqueles dois setores que estão interditados, que a arquibancada em frente ao gol e a de trás, aquele gol geralmente das câmeras da esquerda, está interditado há sei lá quanto tempo, tem impressão que nunca abriu aquilo. E seria muito bom, até para ter uma liberação de jogos em Capivari, no Rua de Exposição, liberar aquilo. Eu fico feliz porque, querendo ou não, Botucatu, assim, os times da região da Grande Campinas são times acessíveis para ir ver jogos. Então, eu com certeza vou pôr na minha lista do Paulistão no ano que vem, tanto Indaiatuba como Capivari, como opções de ver jogos. Não só eles, eu tenho a dupla campineira, agora tenho o Primavera e o Capivariano, são próximos de Campinas também. Essa ainda tem Belo Clube de Rio Claro também é perto. Então, o Noroeste, que é uma hora daqui mais ou menos, uma hora e pouco,
Então eu sou um ganhador com esse acesso da Série 2 também. Além, claro, dos times da capital. Indo para a Série 3, onde tivemos aí já outras partes do estado sendo contempladas. O Sertãozinho, campeão da Série 3, subindo junto com o Monte Azul. Começando pelo Monte Azul. Monte Azul, que é a SAF, com o pai do Neymar sendo os comandantes. E assim, está disputando agora a Série D. É um time acima para a divisão, né? Atual campeão da Copa Paulista, chegou à divisão realmente com o status de favorito. E um favorito até acima dos demais. Capacidade de investimento, necessidade. Vai disputar a Série D, o projeto tinha necessidade de conquistar esse acesso. E o Monte Azul sempre teve briga ali das primeiras posições. Na reta final conseguiu se firmar como o primeiro colocado. E realmente, era um investimento, um time acima. Foi um favorito que conseguiu comprovar seu favoritismo, tanto no mata-mata, quanto também conquistando o acesso em 2 jogos com o Branco, aliás, com bastante polêmica de arbitragem. É aquilo, né? Se a gente tem problemas de arbitragem, as principais divisões do país, divisões inferiores também, nossa, é pior ainda. Você nem tem VAR, nem tem nada. Então, mas o Monte Azul era aquilo, já se esperava que brigasse por subir, que batesse uma semifinal, qualquer coisa o Monte Azul que não fosse a semifinal seria até decepcionante. E o time cumpriu sua obrigação. A Série D é um salto muito grande, querendo ou não, mas o futuro do projeto, a acesso à Série 2 era fundamental. E o Sertãozinho é aquilo, chegou no mata-mata, meu amigo, cresceu, o touro rugiu alto, especialmente jogando em casa. Soube fazer do seu estádio um caldeirão, e isso em mata-mata faz muita diferença. Vence, passa pelo Marília, passa com autoridade, mesmo o Marília tem feito campanha melhor, mesmo tendo que decidir fora de casa, passou muito bem e volta a Série 2, né? Ficou uns anos ali na 3 e agora volta para a Série 2, montou um bom elenco, fez um bom planejamento e conquista esse acesso. Olha, o Monte Azul, vamos ver como vai ser a Série 2, né? Por ser SAF, a gente sabe que o salto para a Série 2 você tem muita competitividade. Você tem, por exemplo, Ferroviária e Ituano, 2 times que disputam as 3 primeiras divisões do futebol brasileiro. Esse ano tivemos Inter de Limeira e Água Santa caindo, 2 times que vão chegar na próxima Série 2 para brigar no topo, para brigar por acesso. Acho que o Sertãozinho não sei, provavelmente vai vir para a Série 2, mas pensando em permanência. O Monte Azul, por ser SAF, curioso, vamos ver como vai ser esse primeiro ano de SAF mesmo na Série 2. Porque no ano passado, assim, pegou ali, não conseguiu planejar tão bem, assim. Pegou mais no meio do caminho e o time acabou sendo rebaixado. Vamos ver como se o Monte Azul chega para a Série 2. Se consegue ser um pouco mais como o Grêmio Prudente e o outro, principalmente o Grêmio Prudente que lutou com a classificação de G8, mas tem potencial para isso. Indo agora para a gloriosa Série A4. E falando sobre Série A4, que é só acabei acompanhando mais, né, pela minha camisa, bora começar a falar primeiro pelo acesso da União Barbarense. Aliás, muito legal ver um time tão tradicional como a União e também como o Paulista subindo de divisão, saindo desse inferno que é a Série A4. A gente vai ter uma Série A3 no ano que vem muito pesada, inclusive cheia de time tradicional. E cara, a União Barbarense também é um acesso muito merecido. Montou um bom elenco e o time cresceu ali nas primeiras rodadas. A gente teve o Paulista começando muito bem, muito forte, largando muito à frente dos demais. E a invencibilidade do Paulista cai justamente para a União Barbarense no Jaime Sintra. Uma bela vitória por 3-1. E desde ali, o time da União disparou. Cresceu demais na segunda metade da primeira fase na Barbarense. Um negócio maravilhoso. O time jogou muita bola, se mostrando muito acima da divisão. A gente teve um grande grupo de times ali do segundo até o sexto, sétimo. E você tinha uma União Barbarense disparada na frente. Terminou, acho que foi 35 pontos na primeira fase. Uma pontuação muito acima, muito à frente dos demais. Garantiu o mando de campo e a vantagem do empate. A Série 4 tem isso até a final, só com o que fez na primeira fase. E no mata-mata também foi bem. Contra o Colorado, teve sustos. Acho que serviu para dar um alerta no time. Primeiro jogo vence 1-0, o Colorado dando sufoco. No segundo chega a sair atrás do placar, mas consegue o empate. E na semifinal também mostrou, assim, perde o jogo de ida de virada para a Satoba por 3-2. Mas, cara, o que faz no jogo de volta em casa, 30 minutos, 3-0, simplesmente matou ali o acesso. Precisou subir o sarrafo, subiu e garantiu uma atuação de gala daquele que foi o melhor time da divisão até agora. E quem foi o segundo melhor?
em dados momentos foi até o melhor, o Paulista de Jundiaí. E, pô, como torcedor, que maravilha poder ver o Paulista finalmente saindo desse inferno da 4. Espero que não volte, né? Porque em 2019 conquista o acesso, né? Então Bezinha para 3. Só que no ano seguinte foi um desastre completo. Esse ano as coisas parecem ser diferentes. Espero que pro ano que vem o Paulista, no mínimo, se mantenha na 3. Óbvio que eu quero acesso, voltar a 2 o rápido possível. Mas, pelo amor de Deus, não voltando para 4 e Bezinha, nossa, já ficaria feliz demais. Eu ficaria aliviado. Mas falando do seu Paulista, mantém muito a base do time que subiu da Bezinha para a Série 4 com os reforços. O time começa muito bem. Tudo tendo mais resultado do que atuações? Também, mas começou muito bem, conquistando o resultado, mostrando uma força defensiva muito forte. E aí começa a sofrer com lesões. É um Paulista que na primeira fase, ali, depois que perde a invencibilidade, começa a sofrer com lesões. Foi um problema para o Galo. O setor ofensivo também foi um problema. Claramente é um time que tinha uma defesa muito forte, mas o ataque estava deixando a desejar. Faltava mais talento ali. O Tomás, que era para ser o craque do time, se lesionou gravemente, perdeu o campeonato. O Mariano Rodrigues, que era para ser um jogador importante, teve suspensão. Então, assim, a parte ofensiva do Galo, principalmente da metade por fim da primeira fase, foi um complicador. E a defesa teve seus problemas de lesão. E assim, não é todo jogo também que a defesa era passar sem tomar gol. E faltou essa mais qualidade para o ataque. Ainda assim, o Paulista se manteve seguro no G8, muito também da vantagem que abriu no final. Mas o que eu falei, né? É importante como você terminou. O Paulista foi o contrário, porque a reta final da primeira fase não foi animadora. O Paulista inicia o mata-mata não como um time quente, como por exemplo o Cabariano, quando chega ali na reta final da Série 2, chega em alta pra caramba e leva isso pro mata-mata. O Paulista não era esse caso, mas foi um time que chegou na hora decisiva, virou a chavinha. E vale citar, os reforços trazidos foram muito importantes, especialmente para dar um reforço no setor ofensivo. O Arilton, baita contratação, rendeu mais e deu uma nova cara para o ataque. O Vitor Hugo saindo do banco, isso foi muito importante. A volta de jogadores lesionados e o Paulista conseguiu recuperar. Contra a Joséense tem um susto muito grande jogando em casa, toma 2-0 e toma 2-0 de forma merecida. Vai conseguir buscar o empate por 2-2 com a grande ajuda da arbitragem também. Mas assim, evito o pior, que eu acho que se perdesse para a Joséense em casa, o time já não terminou a primeira fase tão bem, não sei se conseguiria reverter. Mas ter conseguido se recuperar, sair daquele fundo do poço do 2-0 em casa contra, acho que deu mais confiança pro time. O jogo de volta contra a Joséense foi a melhor atuação do Paulista no campeonato. O time jogou muito bem. E assim, jogou para golear por 5-6. Foi uma atuação de gala, realmente do Galo. E foi para a semifinal contra o Nacional. Foi uma atuação inteligente, né? O Paulista teve a vantagem de jogar com empate, jogo de ida. E na Barra Funda saiu atrás, mas consegue o empate com o Christopher, que acabou sendo um dos grandes nomes desse acesso. Também, um jogador que chegou na hora decisiva, cresceu demais com gols. Claramente faltou ser melhor municiado em parte do campeonato, mas na hora do vamos ver cresceu muito e consegue levar essa vantagem para o jogo de volta do Jaime Sintra. E cara, o jogo de volta do Jaime Sintra, assim, se o Paulista precisasse fazer 3, 4 gols de diferença para conquistar o acesso, ele faria. Dominou o jogo desde o início, foi muito melhor que o Nacional. Não teve nenhum momento assim que eu senti que o Paulista ia perder o acesso. Pelo contrário, você viu que um time muito melhor. Faz 1-0 no segundo tempo, também tem oportunidade, mata o jogo. E, cara, tem que falar da torcida, né? E não tem como não falar, como torcedor, a sensação de alívio do time saindo. A invasão na Barra Funda, você colocar mais de 700 torcedores num estádio de visitante, num jogo de Série 4, algo muito grande. E claramente o jogo de volta, quase 9 mil pessoas, o melhor público no Jaime Sintra em muito, muito tempo. Eu estava lá, então eu vi as filas, havia um clima de confiança. Eu vi o time corresponder isso, eu vi uma festa maravilhosa, fogos, bandeiras, faixas, sinalizador, muitas famílias, ex-jogadores do clube, o volante Christian, ex-Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil, o Paulista estava lá. Então, cara, foi uma experiência incrível. Como fã de futebol, como torcedor do Paulista, foi uma experiência maravilhosa, vai ficar para sempre na minha memória. Ver o Paulista subindo na divisão, ver semi-ferme, ver aquela festa maravilhosa, antes, durante e depois do jogo. Um acesso mais do que merecido. Agora os dois times vão fazer final, o jogo de ida nesta quarta e o jogo de volta no sábado.
Mas que bom, ganha o futebol paulista com acesso em duas camisas tão tradicionais como União e Paulista. Mas é isso, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo. Mas é isso aí, falando um pouco mais sobre os acessos no futebol paulista: Primavera e Capilariana na Série 2, Sertãozinho e Monte Azul na Série 3, União Barbarense e Paulista de Jundiaí na Série 4. Deixe aí nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. Não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim, tchau, tchau e até a próxima.